Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global. Estamos no ar com mais um episódio do podcast Casos e Cases, onde a gente discute histórias importantes de empresários que tiveram sucesso e que as práticas ligadas ao ESG estão sempre ligadas ao seu negócio. Mais uma vez comigo aqui, eu tenho a honra de participar com o Pablo Feitosa, presidente do Instituto Global. Seja bem-vindo mais uma vez, Pablo. Muito obrigado, William. Todos que estão nos assistindo aqui neste momento, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse casal é especial demais, William. Você sabe Rompemos quando eu... fronteiras para trazê-los aqui. Exatamente. E detalhe, hein? Hum. Veio de outro continente, é isso? É o mesmo, mas tá bem longe da Do gente. mesmo continente, né? É longe. Mas não é do mesmo... Não, tem Na América do dividiram Sul? com o canal do Panamá ali, agora a gente pode dizer que não é mais o mesmo. Antigamente era junto, agora dividiram, então não tem mais. Nós estamos aqui com o Rodrigo Costa, CEO da Viva América, e a Leda Oliveira, que é CEO da AG Immigration. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. É um casal que mora nos Estados Unidos, brasileiros, que foram para lá, sentiram as dores daqueles que vão para um lugar completamente desconhecido, sem falar o idioma, com dificuldade, e aí resolveram seus próprios problemas e agora ajudam outras pessoas a passarem por esse processo. E por que a gente traz esse tema aqui? Porque a imigração é um problema grave, tem um pacto, inclusive, da ONU global para a imigração, e a gente sabe o quanto isso afeta famílias que ficam aqui na esperança de que os seus entes queridos se deem bem, e aqueles que vão, sentem a saudade, as dores, o sofrimento e toda a dificuldade que é entrar num novo país. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Leda também seja muito bem-vinda. Muito obrigado, William. Obrigado, Pablo. Na verdade, eles estão falando da honra, mas a honra é toda nossa de estar aqui no estúdio com vocês e de fato, né, ser não só entrevistado, mas eu acho que bater esse papo com você aqui, Pablo, William, para nós, de verdade mesmo, é uma honra e uma gratidão muito grande da gente poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente tem vivido nesses últimos 10 anos lá na América, né? Leda? Sim, o prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A gente vai falar um pouco dessa dor que é imigrar, como que a gente resolveu essas dores, como que a gente superou. E hoje a gente tem condição de apontar um caminho seguro para quem passa, né, ou vai passar por aquilo que a gente passou. Então, a nossa ideia é tornar a jornada do imigrante um pouco menos traumática, porque dá para ser mais simples. Eu queria que vamos começar então pontuando o que é, né, o Viva América e também o que é depois a Immigration. Vamos falar um pouquinho de cada uma, né, para que a gente entenda a posição de vocês e depois a gente entra de fato na história de sucesso de vocês. Não, legal. O Viva América, na verdade, ele surgiu de uma necessidade que a gente observava nos imigrantes, especificamente nos Estados Unidos, né, onde muitos dos imigrantes eles se preocupam única e exclusivamente com a questão do visto, ou a questão imigratória, que é uma questão importantíssima, né? A gente sempre tem ouvido falar aí de green card, de residência permanente nos Estados Unidos, né? É um desafio para nós como imigrantes, sempre quando a gente ouve falar dessa questão do visto. E eu sempre falo que se existe algum lugar que tem democracia no planeta, é na imigração americana, né? Porque todos ali são, de alguma maneira, tratados ou maltratados de alguma maneira, são todos colocados na mesma régua ali no momento do julgamento de um visto. Porém, o que a gente observou ao longo desses anos nos Estados Unidos é que a questão imigratória é só um detalhe. Então, a AG Immigration, que foi a nossa primeira empresa, ela surgiu para cuidar especificamente do Green Card e ajudar as pessoas a obterem uma vida legal do ponto de vista imigratório nos Estados Unidos. Só que pessoas com Green Card, pessoas com toda a questão imigratória resolvida, o que a gente observou ao longo desses anos é que mesmo pessoas legais nos Estados Unidos, brasileiros, por exemplo, vamos falar especificamente do nosso povo, pessoas com Green Card, com praticamente todos os direitos de um cidadão americano, trabalhando em subempregos. Então, como é que você explica isso, né? A gente está falando de pessoas que não eram qualificadas e que foram para lá. Pelo contrário, pessoas qualificadas, né? Eu sempre dou exemplo. Porque mudou muito, né, Rodrigo, o perfil do imigrante brasileiro. Então, antigamente, né, assim, quando a gente era criança,
Se não tiver revelar as idades, né? Mas há alguns anos atrás, a mão de obra que ia para os Estados Unidos era voltada ali para o subemprego, até pela falta de informação Pedreiro, mesmo. jardineiro, babá. Exato, iam para subempregos mesmo. Mas de uns anos para cá, a mão de obra é qualificada, onde os Estados Unidos têm interesse, inclusive, quase que convida esse imigrante para residir no país. É mesmo? Exato. Então, assim... Isso para diversas áreas. Para diversas áreas, profissionais da área da saúde, tecnologia, engenharia, enfim, tem aí engenheiros, né, Rodrigo? Engenheiros, jornalistas, empresários, contadores, arquitetos. Na realidade, o governo americano tem um programa chamado EB, que numa tradução livre seria Employment Based, né? Seriam vistos baseados na sua profissão, onde, dependendo da carreira profissional que você tenha, exercido aqui no Brasil, ou da sua formação acadêmica, você pode pleitear um Green Card, que é a residência permanente nos Estados Unidos. Isso é sensacional. E por incrível que pareça, a maioria dos profissionais brasileiros não sabem disso. Que baseado na carreira profissional que eu desenvolvi aqui como executivo, como profissional da área de tecnologia, como contador, como advogado, engenheiro, médico, na área da saúde, né, médicos. Eu contava hoje para o Jonathan, que é o nosso técnico, né, que nos acompanha aqui, que eu tenho um amigo que ele conseguiu o Green Card, mas a porta de entrada foi ele ser editor de vídeo. Ele provou que ele tinha uma qualidade profissional, né, e que lá há uma necessidade, ele foi como editor de vídeo. E agora, acho que no passado ele recebeu o Green Card como editor de vídeo, ele entrou como um profissional de edição de vídeo. Quer dizer, algo que a gente nem imagina que pode se qualificar para obter um Green Card. Verdade, mas o Jonathan só vai depois que nós formos. Uma ordem essa fila. Ele está indo lá para trabalhar na filial. Exato. Expansão americana. Expandir lá, então já viu, né? Expansão americana. Vai com visto de trabalho. Ele não precisa do visto, ele precisa do americano. Agora, dando um passo um pouquinho para trás, assim, quando a gente fala dos Estados Unidos, né? O que é interessante é que os Estados Unidos, de maneira geral, ele tem uma relação muito forte com o Brasil, né? Verdade. E uma relação de amizade, de cooperação já de longa data. Eu falo que é uma relação de sessão da tarde, né? Quando a gente assistia os filmes, né? Da sessão da tarde, Esqueceram de Mim, aquelas coisas todas. E sempre sonhando ali conhecer os Estados Unidos. Eu particularmente conheci os Estados Unidos depois de velho. Tinha uma visão bem diferente, muito distante, né? E eu acho que a gente tem hoje como missão, talvez, desmistificar um pouco tudo isso e trazer um pouco mais para a realidade. Mas quando a gente fala dos Estados Unidos, é importante a gente entender que a maior comunidade brasileira fora do Brasil está nos Estados Unidos. São quase 3 milhões de brasileiros hoje. Quando você pega o segundo lugar, que é Portugal, nós estamos falando que os Estados Unidos representam quase 10 vezes mais do que Portugal. Olhando para os Estados Unidos, para a economia americana, nós estamos falando o seguinte, tá bom, das 10 melhores faculdades, né, universidades do mundo inteiro, 8 estão nos Estados Unidos. Das 10 maiores fortunas no mundo inteiro, 8 estão lá. Então você tem um país com uma economia pujante, com muitas oportunidades de trabalho, enfim, que tem essa proximidade cultural, né? Assim, a gente sempre foi exposto muito à cultura americana, através de filmes, música, enfim. Então, estar nos Estados Unidos muitas vezes é o sonho, né, de um brasileiro, seja porque ele quer expandir os horizontes. Poxa, não, eu venci aqui no Brasil, aqui onde eu estou, eu quero novos desafios, ou eu quero proporcionar isso para os meus filhos, ou por questão de segurança, né? Infelizmente é uma realidade. É uma realidade no Brasil, ou por oportunidade de trabalho, né? Quando a gente fala de uma economia igual aos Estados Unidos, existe hoje um grande problema nos Estados Unidos, que é a falta de mão de obra qualificada. Todas essas informações que a gente compartilha aqui são informações públicas, né, e estão disponíveis na internet, mas o Departamento de Trabalho americano divulgou recentemente quase 10 milhões de vagas de trabalho que os Estados Unidos não conseguem preencher porque não tem mão de obra qualificada.
Então, é muita gente, é muita oportunidade de trabalho que os Estados Unidos só vai conseguir preencher, só vão conseguir preencher com mão de obra imigrante qualificada. Sim. Então, daí a gente vê muitas oportunidades nesse momento agora, né? Rodrigo, você falando do sonho, né, americano, eu confesso para você que eu sou um desses brasileiros, né? De tantos milhões que existem, né? Semana passada eu dei entrada no meu para tirar meu visto, né? Tava contando isso Uau. para vocês. E eu tava chorando com meus filhos, né? Com a minha esposa e meus filhos ali, porque para quem não conhece a minha história, eu nasci no morro, no Rio de Janeiro, chamado Morro da Lagartixa, no Complexo do Chapadão. Menor índice de desenvolvimento humano da América Latina, meu pai pedreiro, minha mãe faxineira, eu filho único. E nós saímos de madrugada para catar xepa no Ceasa, né? Que é resto de frutas, legumes e verduras. E eu tenho uma prima que ela foi pra Disney, né? Eu tinha, acho que 8 ou 9 anos, quando eu fiquei sabendo, né? Que ela foi lá, viu o Mickey, e isso, esse lúdico, né, William, Milena, mexe muito com a gente, né? Uhum, E hoje, obviamente, a realidade nossa mudou economicamente, financeiramente, profissionalmente, né? uhum, E eu falei, bom, agora eu quero ir para lá, né? Mas eu uhum, não queria ir lá de qualquer jeito, eu queria ir lá realmente com condições de viver, uhum, né, o extraordinário que aquele país ou aquela cidade que a gente vai uhum, pudesse, né? E aí, conhecendo você, e conhecendo a Leda e o propósito de vocês, né, que traduz através do Viva América, da própria G, que é a empresa de vocês, enfim, e de tantos sonhos que vocês contribuíram, eu posso dizer para vocês que estão nos assistindo que é possível, né? E é mais possível ainda a gente estar bem assessorado, né, com pessoas que, porque a gente tem medo, né? Tem uhum, receio, a barreira do idioma, sim, cultural, né? Por mais que você tenha às vezes condições financeiras, eu conheço muitos empresários que economicamente são milionários, enfim, são pessoas que têm fortunas e que nunca saíram do país por medo, né? E por receio, pela barreira mesmo do idioma, ou por não ter uma pessoa na outra ponta que pudesse acolher, uhum. e de conviver realmente. E eu vejo que isso é possível, principalmente através do trabalho que vocês realizam. Vocês estão de parabéns, né? Na verdade, fazer uma pergunta, mas agora eu estou fazendo um comentário de elogio, né? Obrigado. Mas como estamos em família, a gente pode falar dessa forma, né? Mas é muito forte esse É, sonho americano, né? é muito forte. Bom, Leda pode compartilhar dos desafios que nós passamos, né? Então, assim, na verdade, nem sempre foi assim, né? Sim, E eu posso falar da família de onde eu vim, né? Então, vim de uma família de 11 filhos, meu pai caminhoneiro. olha só, É, olha aí. Estados Unidos para mim era algo literalmente Inalcançável, né? Distante, né? bem distante, né? Da Leda também? Também, também. É, as pessoas olham para a gente hoje e vê, né, a gente aproximando essas pontas, né, quem quer morar lá e a gente está naquele país e ali, de certa forma, facilitando esse caminho, mas é exatamente resultado daquilo que a gente passou. Então, assim, a gente hoje é capaz de proporcionar isso, porque para a gente também um dia foi muito distante. E por ter vivido essa escassez, sabe, essa dificuldade, é isso que esse empresário, o Rodrigo fala assim, poxa vida, eu não precisava ter estudado lá nos Estados Unidos, assim, eu poderia ter estudado por opção, mas não por solução imigratória. Mas a gente, depois de ter consultado um advogado de imigração, a orientação foi, olha, tira o seu visto de turista para você, desculpa, de estudante, para você ganhar tempo até que você aplique para um outro visto que também não era o mais adequado para a gente. E nessa a gente só foi ampliando ali o nosso tempo para o Green Card, enfim. Mas assim, e por causa dessas experiências que a gente fala que é a vida de José, né? Então, a gente viveu tudo isso, eu penso que é para que outros imigrantes não passem pelo que a gente passou. Então, assim, e a nossa condição não é diferente da sua.
o Rodrigo fala o meu pai foi caminhoneiro, o meu pai também era pedreiro, hoje ele é aposentado, tem uma outra condição financeira, mas assim, foi sempre Uau. tudo muito difícil para a gente, eu digo no sentido financeiro mesmo, de acesso. Então a condição nossa é bem semelhante. Eu acho que isso daria até vários outros podcasts. É verdade. Mas assim, eu acredito que na sua família ou na sua vizinhança, talvez você deveria ter a mesma característica nossa, né? Porque é sempre assim. Eu falo que às vezes é a bênção da inocência. Porque mesmo não tendo condições nenhuma, se você olha para a sua condição, você fala assim, eu nunca posso ser, Não posso ter, não posso acessar. não posso acessar, não posso. Pelo contrário, você fala assim, não, eu ainda vou ter isso aqui, eu ainda vou conquistar, eu ainda vou para os Estados Unidos. E sem demérito nenhum à profissão, eu lembro que eu tinha um amigo que a gente sempre falava assim, cara, pô, nós temos que ir para os Estados Unidos, mas não dá para ir lá lavar prato. A gente brincava assim, né? E na época eu trabalhava com tecnologia, e aí ele falava assim, cara, temos que desenvolver um sistema para chegar lá nos Estados Unidos e vender esse software para lá. É bem melhor do que lavar É prato. bem melhor que lavar prato, né? E aí a gente vê, por exemplo, né, eu falei que o governo americano tem esse programa para conceder o Green Card baseado na carreira sua aqui no Brasil. Profissionais conseguem um Green Card baseado na carreira, mas chegam lá, esqueceram de algumas coisas básicas. Por exemplo, eu tenho que revalidar o meu diploma, eu deveria ter me planejado melhor para começar a estudar um pouquinho de inglês já no Brasil, para conseguir participar de uma entrevista de emprego, né? Então imagina, hoje tem muitas vagas nos Estados Unidos para profissional na área de vendas e marketing. Olha só. Muito. Isso é fácil de checar. Pouco tempo atrás, se você entrasse no LinkedIn e colocasse lá profissional de computação na nuvem, tinha 90 mil vagas disponíveis. É absurdo esse número, né? E várias outras profissões. Então, assim, tá bom, mas ok, eu vou trabalhar numa determinada profissão, eu terei o Green Card ou a questão documentacional, né, resolvida, mas como é que está o meu inglês para participar de uma entrevista de emprego, né? Não, e isso que vocês estão falando. Não, lavar prato ou ter um software, mas hoje, né, assim, para viabilizar a minha permanência ali, né? Então, quando a gente está falando de lavar prato, a gente está falando de subemprego. E quando a gente olha para essa questão imigratória, o que a AG faz? A AG é um escritório de advocacia e cuida de legalização de imigrantes lá nos Estados Unidos. E aí a gente tem aqui dentro da AG, como escritório de advocacia, clientes ou pessoas ou profissionais extremamente qualificados, que é esse profissional que os Estados Unidos quer, e que se qualifica e que recebe o visto, e alguns vão pela porta da frente com esse documento, mas quando chega lá, ele não ele não se encaixa ou ele não consegue uma vaga para aquilo que proporcionou para ele o Green Card. E aí esse profissional vai para o subemprego. Então, assim, ele se qualifica, os Estados Unidos têm a oportunidade, mas ele não consegue a colocação. E por que ele não consegue essa colocação profissional lá nos Estados Unidos? Se a equação está toda aí, né? Exato. Ele tem a mão de obra, ele é qualificado para os Estados Unidos. A AG conseguiu essa documentação para ele. Agora ele pode ingressar no mercado de trabalho americano, mas ele ainda assim vai para o subemprego. Aí que a gente entendeu que o que o imigrante precisa vai além da documentação. A documentação, para ele estar legal no país, é meio, mas não é o fim. Tem outras premissas que esse imigrante precisa se atentar. E aí a gente vê o sonho americano se tornando um pesadelo. Então ele tem o documento, mas ele não consegue a colocação, ele não consegue fazer dinheiro, e aí começa a falar assim, os Estados Unidos não é isso que me falaram. Ele se sente enganado, e aí ele vai para o subemprego, e é muito difícil. A gente ouviu, assim, de pessoas, gente, estou falando de alto executivo aqui no Brasil, que foi para lá e foi trabalhar em obra. Falando de gente aqui do sul do Brasil, de Curitiba, assim, né, porque é de uma classe social aqui no Brasil privilegiada e que foi para lá para o subemprego. E eu ouvi da esposa desse alto executivo,
eu era acostumada a ver o meu marido saindo de terno pela manhã, voltar no final do dia para casa, e hoje eu vejo ele voltando sujo de obra para casa. E assim, isso para a família, porque tem momentos na vida que a gente precisa, né, dar Verdade. uma recuada para pegar impulso Verdade. e, né, investir e daqui a pouco a gente começa a colher de novo. Mas isso faz parte de uma realidade do imigrante lá nos Estados Unidos, que as pessoas pouco se atentam ou quando está planejando essa jornada imigratória, ele não considera. E são muitos os planos que são frustrados assim do imigrante por não considerar, sabe? Ou cuidou só da questão imigratória e falei lá, eu dou um jeito. E passa muito rápido, né, Rodrigo, o tempo lá, né? Muito rápido, é muito intenso. E o que eu vejo, assim, as mídias sociais são excelentes, né? Então as pessoas começam a ter acesso a muita informação Isso. que antes elas não tinham. Então, hoje é muito comum você ver uma oferta de muitas empresas falando de green card, obtenha o seu green card e tal. Mas a gente está pensando 10 anos na frente, não é o green card. Porque há uma realidade que poucos falam, que é a quantidade de problemas familiares que essas pessoas enfrentam. Porque imagina, o primeiro grande desafio é você aqui no Brasil, você tem o senso de pertencimento. Então tá bom, olha, eu trabalhei no banco tal, você é conhecido como Sim. o jornalista que trabalhou naquele canal de televisão, o empresário que comandou aquela empresa. E quando você chega nos Estados Unidos, tá bom, Zero game. É. você deu um Primeiro reset zoom, ali. porque ainda você, além de tudo, Quem é você? imigrante, né? Talvez você Exato. fale alguma coisa entre os brasileiros, mas para o americano ele não sabe. Então tem a questão do senso de pertencimento, tem a questão da própria profissão. Então tá bom, eu estudei para aquilo e agora eu estou literalmente oprimido, prensado num trabalho aqui, que aí eu começo a me sentir mal. Muitas vezes o marido pensa só na questão profissional dele, a esposa não consegue se encaixar profissionalmente. Isso, a gente tem um caso agora recente que a mulher virou para o marido e falou assim: cara, eu não consigo ficar dentro de casa, já deu. Lá no Brasil eu ia no salão toda semana, É. Eu tinha uma fazia o vida cabelo, profissional fazia a ativa, unha, né? tinha empregado, tinha isso, aquilo, outro, tal. Tô indo embora. Pessoas com green card, que passaram todo um processo de aprovação difícil, mas que a esposa está voltando. São muitos casos de divórcio, são muitos casos de filhos com problema na escola, problemas com droga, casos de suicídio, que normalmente não são divulgados na mídia. Então, normalmente as mídias sociais estão divulgando só a parte boa, né? As pessoas divulgam ali. Para estimular a própria migração, porque a gente Exatamente. fatura com isso, né? Mas qual a questão social que a gente de verdade pensa e por que isso desperta tanto interesse para nós? Porque de verdade a gente entendeu há alguns anos que isso era uma missão que a gente tinha para cuidar das pessoas, olhando para a nossa própria família, porque mesmo sendo executivo no Brasil, a gente chega lá, poderíamos ter o green card por habilidade especial ou extraordinária, e aí um bendito advogado nos recomenda ter um visto de estudante. Era só para ganhar tempo, Rodrigo. Para ganhar tempo, mas E atrasou todo o nosso processo. A vida inteira. Ai, meu Deus. E assim, e tem umas escolas que é literalmente para inglês ver, né? Para americano ver. Então o cara vai lá estudar o inglês, mas na verdade ele tá ali para manter o que a gente chama de Isso, pra manter status lá. válido, Tá. mas ele não aprende inglês porque ele tá cheio de brasileiro, cheio de, enfim. E ele trabalha normalmente durante o dia e vai para a escola à noite. Eu conheci uma filha de um executivo lá uma vez que tinha uma vida muito boa aqui e chegou lá, estava fazendo limpeza. E aí ela vira para mim e fala assim: Rodrigo, e o meu problema é que eu não estou conseguindo nem aprender inglês, porque eu trabalho o dia inteiro, eu vou para a escola, eu abaixo minha cabeça lá e durmo na sala. Aí eu brinquei para ela, falei assim: olha, você tá igual o pessoal do Titanic, né? O Titanic tava ali, tinha um pessoal tava na primeira classe, usufruindo de tudo, e tinha um Leonardo DiCaprio que tava lá na terceira classe, né? E quando o barco afundou, só tinha bote para quem tava lá em cima. Exato. Então, às vezes a pessoa tá nos Estados Unidos, mas vivendo uma vida infinitamente pior do que o Brasil. Então, como é que pode isso? Ah, os Estados Unidos são ruins?
Não, de forma alguma. E a gente também não quer desencorajar as pessoas a imigrarem para os Estados Unidos. Não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. É. É maravilhoso. Você pode ter o famoso sonho americano se você planejar, mas você pode ter um pesadelo se você não planejar. Então, por exemplo, a gente está falando de profissionais liberais, mas imagine que eu sou um empresário. Tem um negócio aqui no Brasil, e isso é interessante porque às vezes a gente fala para as pessoas, e a gente teve num evento, numa cidade aqui no Brasil, num evento de empreendedorismo, foi muito bacana, e tinham muitas empresas lá, e o secretário de desenvolvimento dessa cidade foi conversar conosco, e ele, muito bem-humorado, ele falou assim, poxa vida, mas você está abordando os empresários da minha cidade, você está concorrendo com a gente, você está levando o pessoal para fora? Eu falei assim, não, secretário, de forma alguma. Mas olha, até porque o Green Card, a residência definitiva, isso é uma escolha. Agora, o senhor pode perguntar para qualquer empresário que está aqui nessa feira se ele não quer exportar o produto ou o serviço dele lá nos Estados Unidos. Todos querem. Então, internacionalizar o negócio não é mais uma opção, né? É verdade. É uma decisão que as empresas entenderam que precisam fazer. Então, e isso acontece muito, né? Às vezes o empresário ele já tem toda uma estrutura no Brasil, talvez ele não possa estar lá o tempo todo, mas a família, os filhos, os netos, ele vai proporcionar isso para eles, né? Às vezes é só a liberdade de poder ir e voltar quando quiser, né? Exatamente. Funcionários, né? Porque pode, através dessa internacionalização de negócio, pode conceder vistos de trabalho, você pode levar o executivo daqui para lá, para passar um tempo enquanto o business é estruturado lá nos Estados Unidos e vai precisar, né, de mão de obra daqui, fazer essa interface. Então, para tudo isso envolve essa questão imigratória e social também. Quanto é difícil abrir uma empresa, um brasileiro abrir uma empresa nos Estados Unidos? Nossa, é muito simples, assim, o processo mesmo? é muito simples e é mais simples do que empreender aqui no Brasil. É desde a estruturação do negócio, a definição da carga tributária, até o recolhimento de impostos. Eu falo que o sistema americano, ele foi feito para funcionar, né? É um pouco diferente do nosso. E não para achar brecha, né? Exato. Então, e tem algumas premissas que são importantes para quem deseja empreender nos Estados Unidos ou internacionalizar o negócio, que é a escolha de especialistas capazes ali de olhar para todo o cenário do negócio que se pretende internacionalizar. Então, tem as interfaces com o Brasil e também a necessidade local ali de regras específicas do negócio nos Estados Unidos. Então, mas assim, e parece que é difícil quando fala isso, mas é muito mais simples do que empreender aqui. Eu falo que quem empreende no Brasil, quando chega lá e a gente começa a apresentar quais são as obrigações legais ou fiscais, ele fica assim, tá, mas e o que mais? Então, não tem mais. É isso. E a pegadinha? E não tem. Aquele imposto. Que DARF que vai chegar dia 20. Ou 25. Ou na quarta-feira. Tem um tal também na quarta-feira. Mas, e lá não. Lá os impostos nos Estados Unidos são pagos com base naquilo, eu falo para as empresas, sobre o lucro. E não sobre o faturamento. Isso já muda toda a dinâmica. Até de um escritório, por exemplo, de contabilidade. Até como se contabiliza as receitas e as despesas lá no país. E eu falo que é determinante. E isso, assim, também já mostra essa questão cultural, né? Aqui no Brasil, o contador, e eu falo isso porque eu estudei contabilidade aqui. Sim. O contador aqui, ele é visto como alguém que trabalha para o governo. Enquanto a contabilidade, ela deveria ser, ou assim como é nos Estados Unidos, é algo para a empresa, é uma ferramenta para tomada de decisão. Então, é super estratégico a contabilidade. Então, assim, é muito comum os clientes que a gente tem no escritório de contabilidade, quando vem de um outro contador que apura o resultado ali com base no imposto, que é o que está aculturado, que está preso aqui ainda no Brasil. Então, eu vou fazer essa empresa dar prejuízo para eu não pagar imposto. Isso é uma mentalidade, porque aqui no Brasil a gente não quer pagar imposto porque, né, assim, alguns acham que o sistema não funciona e que se eu pago imposto aqui eu não tenho a contrapartida. Só que nos Estados Unidos é diferente. Lá, muitos dos que vão para lá, né, seja
como turista ou depois como residente permanente, ele decide morar ali porque ele se encantou com um sistema que funciona. E funciona por quê? Funciona porque os impostos bancam tudo aquilo ali. Existe uma contrapartida. Alguém pagou e o governo emprega isso Sim. muito bem. Devolve em forma Então, de serviços. E a E a- quantidade de incentivo também, né? Nossa, gente, assim, é São porque muitos. é, Hoje eu estava as conversando. possibilidades são lá da gosto. É mesmo. Hoje eu estava conversando com um empresário. Eu brinco, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, que ele tem o melhor açaí do mundo. O melhor. Eu fui na fazenda dele, do sócio dele, no Pará, em Garapé-Mirim. Andei de voadeira, William. Uau. Conheci a fazenda e tal, enfim. E aí ele falou: Você acha que meu açaí é bom? Então eu vou te levar na fazenda. Aí eu fui lá, né? Ele pagou tudo e tal. Fui e voltei. Terça-feira, inclusive, ele vai vir aqui no escritório, vai trazer aqui umas cortesias, umas caixas. Poxa vida. E por que eu tô tocando nesse assunto? Porque ele quer justamente, ele já exporta para a Europa, Portugal e Espanha. Uhum. E a gente estava conversando esses dias, eu falei, cara, por que você não vai para os Estados Unidos? Uhum. Né? Porque o açaí nos Estados Unidos, pelo que eu fiquei sabendo, é muito aceito, né? E o teu produto, então, o produto dele é muito diferenciado. É assim, é uma polpa deliciosa, um negócio assim, muito especial, né? E aí eu te pergunto, como a Viva América e a AG pode estar ajudando esse empresário? No seguinte sentido, nessa jornada é possível? Vocês têm um braço de assessoria, por exemplo? Eu já percebi que dentro do grupo de vocês tem a parte jurídica, tem a parte contábil. Uhum. E abertura de mercado também vocês fazem? Ou vocês orientam do diretrizes, nortes, enfim, como é que vocês fazem? Isso é muito bacana, porque assim, a gente falou muito de pessoa física, Física, né? né? Ou seja, o Física. profissional que vai para os Estados Unidos, que é Mão de importantíssimo. obra qualificada. Da mão de obra qualificada, eu preciso cuidar da questão profissional e da questão de vida e moradia, Uhum. né? Então, da casa que eu vou morar, da escola para os filhos e tal. Exato. Agora, o empresário, e é um ponto importantíssimo isso que você tocou, porque assim, o empresário, a gente já viu muita gente, e experiências próprias também, né? Voltando só um pouquinho, a gente chega lá, tem visto de estudante, a gente vai morar num bairro que não era o mais adequado, a gente não sabia, a escola é pública, né? Até a faculdade. Para você botar teu filho na escola pública, você tem que morar naquele mesmo CEP da escola. E a Mesmo escola, CEP? no mesmo CEP. É? E as escolas são pontuadas, né? Então tem uma nota, né? Avaliação. Uma avaliação. Então as escolas boas, normalmente é aquela região que as pessoas procuram, né? Morar. Os Consequentemente. aluguéis, as casas são mais caras e tal. E a gente foi morar num lugar mais barato. Consequentemente, a escola era ruim, minhas filhas tinham bullying na escola, e tem mesmo, né? Dependendo de onde Tem você mesmo? vai. Que tipo de bullying? Por ser brasileiro? Bullying racial, né? Acho que questão também de não se comunicar, De não porque se quando comunicar. chega já não Sim, é a dificuldade fluente. é muito grande. Que podem. Tudo isso pode ser evitado. Hoje a gente sabe, né? Verdade. O modelo de notas é bem diferente, então, assim, dependendo das disciplinas que o teu filho escolher na idade escolar, lá na frente as faculdades começam a chamá-lo. É interessante Convidar, isso. né? As faculdades querem que bons alunos estudem lá. A faculdade que é paga pode muitas vezes conceder uma bolsa de 100% se o teu filho foi um bom aluno e escolheu as matérias, as disciplinas adequadas. É sensacional. Isso é E uma- vocês dão essa assessoria? Toda. Sim. Nossa, isso aí é fantástico. Agora, para empresário é muito interessante, porque tem muitos erros. Tem o erro, muitas vezes, da arrogância. Então, tá bom, não, eu sou empresário, bem-sucedido no Brasil, eu sou construtor. O método construtivo aqui é bem diferente. Aí eu tenho muitas histórias nesse segmento, tem muitas histórias. Depois eu volto e conto uma aqui do camarada que achou uma Só de startup entregar um lá. martelo na mão dele ao invés de uma colher de pedra, Mas é já muita acabou a gente- carreira. Não, e é muita gente perdendo dinheiro. Então, assim, não, eu sou empresário, empreendedor. Aí tem um conhecido nosso que ele fala que quando a pessoa chega com pouco dinheiro lá,
né, com algum dinheiro, parece que está escrito assim, ele está transmitindo para todo mundo que ele tem dinheiro. E esse é o que vai perder o dinheiro mais fácil, né? Mais rápido. Então, tá bom, não, poxa vida, olha, caminhão é um bom negócio aqui. Vamos comprar uns caminhões e vamos investir em caminhão. Daqui a pouco ele começa a ter problema com o motorista, caminhão que quebra, daqui a pouco perde o dinheiro todo. Vamos montar uma loja para vender pão de queijo. Cara, americano gosta de pão de queijo. Ah, não, conheci um americano que gosta de pão de queijo, mas assim, cara, tudo que você tem que aculturar alguém para poder comprar aquilo mais difícil. é mais desafiador. Diferente do açaí, porque como você mesmo açaí. disse, tem uma aceitação muito grande lá, mas Muito. não tem, a gente que é brasileiro e sabe que o açaí, a qualidade do açaí aqui, aí a gente olha aquele açaí marrom que parece um achocolatado, Meu Deus. Literalmente parece terra, né? aí eu falo, eles não conhecem açaí, eles gostam muito disso, e quando eles Tem conhecerem o mais, né, açaí? Não, tem mercado, aí é absurdo. Mas, olha que interessante, o empresário quer ir para lá. Então, o processo de abertura de empresa é fácil, porém, é assim, eu conheço bem desse mercado, então tá bom, mercado de construção, eu construo no Brasil, o modelo construtivo nos Estados Unidos é diferente. Completamente. O pessoal que vai lidar na obra é diferente. Então, assim, tem uma série de coisas, né? Que a gente orienta o seguinte, olha, tá bom, eu vou abrir um negócio, o que é melhor? Então tá bom, deixa eu fazer de fato um plano de negócio, deixa eu fazer um business plan, deixa eu chamar alguém, um especialista que vai trazer todos os prós e contras, que vai fazer aquele estudo de mercado, e muitas vezes, talvez para eu iniciar um negócio nos Estados Unidos, talvez a melhor opção seja uma franquia, que é o país da franquia. Verdade. Por exemplo, supermercado. Você vai perceber que os Estados Unidos ele é dominado por grandes redes. Então você pega lá um Walmart, você pega uma grande rede de autopeças, você pega uma grande rede de eletrônicos. Aí eu tenho um pequeno mercado. Eu quero empreender nos Estados Unidos abrindo um pequeno mercado. Se eu não tiver um estudo muito claro do que eu vou fazer, com todos os prós e contras, eu tenho grande chance de perder meu dinheiro todo. Muito comum, então, talvez para responder tua pergunta, Pablo, assim, o Viva América surge nessa necessidade de mercado que não é só, tá bom, eu conheço um contador para abrir a minha empresa. Não é só um contador. Tem que ser, tá bom, imagina que eu vou continuar tendo renda no Brasil. Então, olha, se eu vou ter renda no Brasil e eu terei renda nos Estados Unidos, eu preciso minimamente um planejamento tributário. Sim. Eu preciso de um plano de negócio para minha empresa. Eu preciso internacionalizar o meu produto. Outro dia a gente teve numa palestra, eu e Leda, a gente estava compartilhando com alguns empresários lá, empresários imigrantes e pessoas que já estão há muitos anos. Estão estabelecidos, a maioria estão estabelecidos já. Pessoas com 600, 700, 300 funcionários, pessoas... Uau! Brasileiros? Olha, que legal. Pessoas muito bem-sucedidas. Mas eu fiz uma pergunta, assim, uma pergunta muito simples, né? Eu falei assim, pô, legal. Nessa sala, a sala estava lotada, assim, muitos empresários. Fiz uma única pergunta. Qual de vocês presta serviço para o governo americano? Por que eu fiz essa pergunta? O governo americano é o maior comprador do planeta. Eles compram de tudo. Mesa, cadeira, tudo. Sim. Ninguém levantou a mão. O mercado é tão grande, é tão próspero, que às vezes, eu trabalho num nicho de mercado e eu me dou por satisfeito, mas o mercado americano é muito grande. Então, às vezes, o imigrante vai para lá, ele vence num determinado aspecto que está bom para ele, mas o universo, o oceano é muito grande. Uau! Tem um caminho, tem uma jornada, né? É. Ainda falando em relação às empresas e quem pensa já em ir estabelecer um CNPJ, os Estados Unidos é receptivo a quem chega já com esse ímpeto de concorrer com quem já está no mercado? Tem espaço? Você quer responder? Sim, eu falo que, e é interessante, porque quando a gente está falando de internacionalização, às vezes o empresário, ele não quer, ele pessoalmente não quer ir, mas o negócio ele já decidiu que ele quer internacionalizar.
Então, aí vai para essa questão do como que eu abro a empresa. E Uhum. eu tenho um visto aqui de turista, e aí, ou às vezes nem tenho visto, ele tem só o passaporte. Uhum. Aí e eles começam a perguntar, né? Eu posso fazer? Esses dias mesmo eu atendi um cliente é, da AG que ele estava investindo no segmento imobiliário, ele estava comprando um terreno e ele ia. Na verdade, ele já tinha que pagar pelo terreno, e aí ele lembrou que tinha contador, que ele tinha que perguntar antes. E aí ele estava muito preocupado com a questão imigratória. Eu falei para ele, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os Estados Unidos, ele incentiva o investidor a aportar no país. E isso não tem nada a ver com a condição imigratória. Eu não preciso nem ter visto de negócio ou de turismo. Agora, aí é o que enquanto o Rodrigo explicava aqui, eu estava pensando, todas as ações para quando você vai fazer né, quando você decide estar nos Estados Unidos, elas têm que ser coordenadas. Tá. Então, se eu vou, e é isso que a gente vai melhorar ainda a nossa comunicação, porque a gente não está desencorajando, a gente está responsabilizando essa Sim, pessoa Sim. para que ele se organize da melhor maneira, para que ele não passe o que a gente passou lá. E o que Trazendo a muito- consciência, né? Exatamente, é Exatamente. esse o Porque ponto. às vezes a emoção fala tão, o sonho fala tão alto, Que a cega, emoção né? grita que cega, né? E essas variáveis realmente fazem a diferença. fazem a diferença e a pessoa vai quebrar lá na frente. Sim, ou vai perder esse investimento. Então, É. eu falo isso. Então, olha, os Estados Unidos não exigem que você tenha um visto para empreender no país. Mas eu como investidora ou como empreendedora, eu não vou investir em um país sem que eu possa ir Ué. até lá checar o meu investimento. Então, de cara, eu já tenho que ter pelo menos um visto aí, B1, B2, que é o visto de turista, que me permite ir ao país, por exemplo, fazer reuniões de negócio lá. Ele não me permite trabalhar, Uhum. mas ele me permite fazer reuniões de negócios, prospectar o mercado, verificar, por exemplo, pontos comerciais. Então, tem alguns aspectos que esse visto permite. Então, no mínimo, tem que ter isso. Eu recomendo que tenha. Não, os Estados Unidos não. Os Estados Por Unidos favor. quer que você abra a sua empresa. Você pode fazer isso de forma remota. Você pode estar aqui no Brasil e, e contatar um especialista lá nos Uhum. Estados Unidos. Ele vai fazer, ele vai te solicitar algumas informações. Isso aí também é a critério desse especialista, as informações que ele vai exigir. E aí ele vai fazer a abertura da sua empresa e vai entregar toda a documentação relacionada ao registro dessa empresa. Agora, eu vou precisar, na sequência, a abertura de uma conta corrente desse negócio. Eventualmente também você não precisa estar lá, esse empresário não vai precisar estar lá, ele pode constituir um manager, um gerente para essa empresa, Já começou a complicar. não é super simples. E aí esse gerente pode fazer a abertura dessa conta corrente lá no país. Até agora o empreendedor ele não foi até o país. E aí abriu a conta, ele pode fazer câmbio, ele pode mandar o dinheiro dele para esse banco, para essa E o conta. processo de abertura de conta é simples. Muito simples. Você vai precisar que tenha, se esse investidor ele não tiver o visto, ou ele não tiver disponibilidade para ir até os Estados Unidos, se ele constituir esse gerente, essa figura desse gestor para esse negócio dele lá, esse gestor pode fazer a abertura da conta corrente no banco e aí pode fazer o envio de remessa. Tá? E aí vai contratar um banco de câmbio ou vai colocar no banco digital esse recurso. E aí, depois disso, você pode movimentar esse dinheiro dentro dos Estados Unidos, seja para compra de imóvel, seja para compra do que esse negócio exigir lá, Uhum. até que esse investidor vá até lá. E aí existem todos os documentos, né, relacionados aí, pertinentes a esse registro. Mas, de maneira geral, é muito simples. Por que vocês decidiram ir? Bom, eu tinha um sonho, né? O sonho de, primeiro, conhecer os Estados Unidos, né? Uhum. E era um sonho desde criança. Conhecer ou morar? Não, eu tinha um sonho, Conhecer. eu tinha um sonho de conhecer. Exato. né? Esse é o ponto, porque depois que você conhece, você quer morar. Esse é o ponto, né? Como diz o nosso Então, amigo, isso vai acontecer com a gente. Então, né? Até então, o sonho é de conhecer. Tem querências que dão medo, né? a frase do nosso amigo João Mendes, né? Depois que você vê, não tem como desver, né? Exatamente. Então, eu tinha um primeiro sonho de conhecer. Tinha um bloqueio muito grande com o inglês. Eu acho que até um bloqueio
eu acho que até olhando de onde nós viemos e tal, para mim os Estados Unidos era algo assim meio que intransponível. Isso é uma loucura porque eu já era gestor de grandes empresas aqui, a gente teve a oportunidade de trabalhar muitos anos com consultoria organizacional aqui no Brasil, Verdade. e teve uma vez, sempre tinha oportunidade de os executivos irem para os Estados Unidos lá para o curso, alguma coisa, eu mandava funcionário e eu não ia. Era uma coisa assim, que eu acho que precisava de terapia, né? Até um dia que a gente decidiu realmente ir, nós fomos lá para poder fazer um intercâmbio, assim, não um intercâmbio, era um Era um curso livre de inglês. Era um mas a curso gente livre de ficou- inglês durante 30 dias. ficou 30 dias. E aí, quando eu fui para lá e andando, isso foi logo depois da crise imobiliária ali de 2008, a gente andando na rua, eu falei assim, meu Deus, como é que é isso aqui? Uma casa, sei lá, uma casa maravilhosa, sem muro. Linda a casa, $90 mil na época, né? Com dólar a 1,50. Eu falei assim, poxa vida, peraí, como é que pode um negócio desse? Aí, olha que interessante, eu imaginei o seguinte, poxa, já imaginou um brasileiro, né? Eu me coloquei naquela condição, falei, poxa vida, um brasileiro ter a possibilidade de comprar uma casa nos Estados Unidos, ser dono de um imóvel, né? É surreal. É Eu surreal. acho que o primeiro pensamento é: imagina um brasileiro se pudesse comprar uma casa dessa por $90 mil no Brasil. Eu acho que primeiro a gente pensa isso, né? Porque a gente. Não, Aí a é gente se absurdo. convence que não tem. Acho que ninguém quer deixar sua terra natal assim, Sim. de primeira, né? É realmente buscar o O William, isso, que a gente quer alcançar, né? isso que o William falou é um ponto, assim, né? Quando você pergunta o que que te levou para lá, né? O que vocês decidiram ir? Então, assim, o Rodrigo tinha um sonho. Eu me submeti, tá? Dei um pouco de trabalho, mas dei um pouco de trabalho, mas eu me submeti. Eu gostava de ir lá como turista, mas o Rodrigo logo enxergou isso que ele fala assim, ó, enxerguei, a gente está enxergando aqui 10 anos na frente. O Rodrigo enxergou os Estados Unidos Uau. de uma outra forma que eu não vi. Então, Com olhar de negócio? Com olhar de negócio. Já nessa... A segunda viagem do Rodrigo já foi tendenciosa. Ele já foi sabendo o que queria. Vamos passear. Era Disney. Era Disney. Era Disney. A gente foi para Orlando. Convenceu a esposa, a família pela Disney. Pela Disney. Pela Disney. Quando chegou lá. Então eu tô no caminho certo. Total. Eu tô no caminho Aquele certo. cartãozinho que entra em tudo que é parque. Aí tinha uma reunião. Vamos ali visitar uns imóveis ali. Como é que é alugar uma casa? Será como é que seria, né? Como é que comprar uma casa aqui? Olha a dica aí. Foi exatamente. Pega a visão. Isso que você falou, William, é uma realidade. Se você for imigrar é muito difícil. A gente falava, né? A gente veio trazendo, aproximando a questão imigratória. Quando a gente fala de imigrar para os Estados Unidos, a gente fala da diferença entre os países, né? E aí vamos falar do Brasil e dos Estados Unidos. Tem todas as diferenças que a gente sabe bem, né? Tem o idioma, tem a cultura, e, enfim, por aí vai. E aí a gente falou que quando a gente sai de uma cidade para outra já é difícil. Que foi o nosso caso, né? Nosso primeiro roteiro aí migratório foi sair de Belo Horizonte e vir morar em São Paulo. Isso há 20 anos atrás, pelo menos. Uhum. E aí a gente já percebe essa diferença muito grande. E aquele lugar de onde você veio não te cabe mais, porque você conheceu uma outra realidade hoje. Mas você também não é desse lugar. Eu nunca fui paulista. E aí eu sentia falta das coisas de BH, sinto falta até hoje. Mas eu também hoje sinto falta de coisas de São Paulo. Então a gente vira um cidadão que não é de lugar algum, mas é de todos os lugares. E aí a gente trouxe para a questão também do casamento, porque aí quando você casa, você tem essa bagagem distinta, né, que cada um carrega, e aí você tem que se adaptar a uma nova realidade. E isso é imigrar. Então, quando a gente fala de ir para os Estados Unidos, se eu pudesse ter tudo que eu tenho lá, na minha cidade, origem, onde eu tenho toda a minha família e tudo aquilo que são os meus laços, lá os afetos e tudo aquilo que é afetivo, isso é a perfeição. Porque ninguém quer ficar longe dos seus. Não. Mas a gente também busca o que a gente não consegue onde nós estamos. Exato. E é um fato, né? E a gente fala do pão de queijo. Aí onde a gente mora hoje tem
tudo, tem acho que tudo, né? Que brasileiro gosta, tem lá. Então, assim, a gente não sente Até o pão de queijo? até o pão de queijo. A Olha aí. coxinha tem, não? Tem a coxinha. Tem, porque aí, Vocês são como seguros. tem muitos, especificamente na Flórida, né? Que tem muitos brasileiros, Então, tem bastante produto e serviço, então né, para outros empresários já enxergaram essa oportunidade de negócio de estar exportando produtos de brasileiro. Então os mercados de brasileiro lá bombam, né? Até feijão. Feijão, Gente, leite tem coisa condensado. curiosa lá, inclusive. Olha só. Que às vezes não acha nem aqui, né? Mas lá tem. E sabe o que é curioso também? É porque às vezes lá ainda é mais barato do que aqui. Agora, Olha só. O pessoal Como do é que Goiás consegue aqui essa mágica, a gente não sabe. né? Então, eu vejo alguns vídeos, né? Sou fissurado. Ontem mesmo eu cheguei, a minha esposa estava assistindo, por exemplo, um documentário do Michael Jackson, acho que Uau. no Amazon, enfim. Então, influência americana, né? A gente já Sim, acompanha. Então, demais. aí você vê aqueles canais no YouTube que a pessoa vai mostrando, né? Por exemplo, o Walmart da vida, né? Aham. Pô, produtos de limpeza, produtos de higiene, alimentação, etc e tal, aquele spot grande e tal. Eu falei, gente, mas é muito barato. Como é que pode? Isso daí, enfim. Difícil é sempre a gente fazer a dieta lá, né? Então, você já me arrebenta aqui, imagina. Ganhando em dólar. Agora eu quero saber o seguinte: o trabalho de vocês consolidado, né? Mas de repente passa um meteoro onde o mundo inteiro passa a comentar sobre um fato e esse fato tem um envolvimento diretamente de um excelente trabalho que vocês realizaram. E aí começa diversos continentes, países, veículos de comunicação falando sobre esse fato. E eu estou fazendo esse suspense todo para você que está nos assistindo. Eles vão falar aqui sobre qual assunto agora. Meu Deus. Bolsonaro? Exatamente. Então conta a história pra gente. Como é que foi? Porque o presidente, quando acabou as eleições, Sim. pegou o avião e foi para os Estados Unidos. Chegou o Aerolula. Aerolula. O Aerolula mas foi para os Estados Unidos, né? É. E como é que ele foi? Foi eu falo que essa história aí dá um livro, né? Verdade. Porque logo naquele ano, né? Foi ano passado, né? Sim. O ex-presidente Bolsonaro foi no dia de posse ele embarcou, né? Para os Estados Unidos e coincidentemente nós estávamos aqui no Brasil porque a nossa filha mais nova a gente tinha trazido para fazer uma cirurgia aqui. E numa situação bem delicada, importante para a família, a gente está aqui, mas era impossível não ligar a televisão e não ver o noticiário, né? Sim. E naquele momento ali, muita confusão acontecendo e muita especulação por parte de ambos os lados, por parte da mídia, e a gente olhando para aquilo, né? Então, assim, o que divulgava era que, né, o pessoal, né, mais à esquerda, olha, o presidente Bolsonaro vai ser deportado dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro está fugido, o presidente Bolsonaro... E, assim, né, a gente, enquanto empresa de imigração, a gente cuidou aí, nós atendemos, na verdade, já atendemos mais de 64 mil famílias Uau. nesses últimos É. 4 anos e meio, né, de Poxa. empresa. Todo tipo de família, a gente já entrevistou tanto famílias de brasileiros, famílias de chineses, ucranianos, 30 italianos. países, né? Hoje são 30, nós temos clientes de 32 países. Caramba. Nossa. E óbvio, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que buscam os Estados Unidos para um asilo político ou religioso, porque infelizmente, né, Alguns países ainda perseguem religiosos. há perseguição religiosa e pesada em alguns países, pessoas com ameaça de morte, perseguição política, tráfigo humano, né? Isso acontece e essas pessoas vão para os Estados Unidos buscar refúgio. Então, assim, independente da raça, da cor, da religião, Do que da está motivando, né, a questão questão migratória. política, se alguém precisar de ajuda, a gente está ali para ajudar. E eu lembro que eu estava aqui em São Paulo e eu vendo, né, a nossa filha tinha acabado de fazer a cirurgia, a gente acompanhando ali no apartamento e tal, assistindo televisão, e eu vendo aquela
loucura toda que envolvia o assunto imigratório. Porque até então o presidente Bolsonaro tinha saído do Brasil, ido para os Estados Unidos com visto diplomata, Isso, exatamente. Entrou, né? E mais os assessores, passaporte diplomático. perdão, passaporte diplomático, com os assessores dele, mas o passaporte diplomático tinha uma duração de 30 dias, né? Exato. Porque ele já não era mais presidente, e toda a especulação mundial aí do que aconteceu, porque até então era um fato novo para o mundo inteiro, quer dizer, um ex-presidente. Ele precisaria mudar essa condição imigratória dele lá ou retornar para o Brasil. E aí a expectativa era essa, ele retorna, E vai preso, Ou vai presa, que se tal mudar. aquela coisa toda, né? se ele não mudar, se retorna, vai preso, tinha um risco, ou especulava-se Não que especulava, sabe? ou ele teria que mudar o visto dele, se não mudasse o visto, aí ele seria deportado. E aí o Rodrigo enxergou uma oportunidade aí. Ele estaria lá de forma ilegal, né? Passando esses 30 dias. E aí eu olhando aquilo na televisão, eu falei assim, poxa, mas não é possível, né? E óbvio, aí nesse momento é igual uma especialista em futebol. Quando ele ouve alguém falando de futebol, fala assim, esses caras estão falando bobagem. E a gente ouvindo tantas coisas ali, eu falei assim, por poxa exemplo, vida. quando a gente fala assim, ó, e aí passou 30 dias, ele não é mais um diplomata, ele não pode fazer uso mais desse benefício, Sim. aí ele será deportado. Não, antes disso ele tem essa questão de ficar ilegal, e ainda assim, para quem está ilegal, ainda tem alguns recursos. Mas aí não, será deportado. E aí a gente sabia que não, deportação não. E se falando seriamente que o Biden iria deportar o Bolsonaro. E nós não estamos falando. Por que era um fato novo mundialmente? Porque nós estamos falando de um presidente de uma potência igual ao Brasil. Nós não estamos falando de um presidente qualquer, né? Assim, de um país qualquer, talvez pequeno, mas de um presidente de uma grande nação que agora está nesse momento. A mídia inteira mundial especulando se seria deportado ou não, né? O presidente Biden de um governo, né, à esquerda, de oposição nos Estados Unidos, mas que não tem essa prerrogativa para poder fazer isso. E também o presidente Bolsonaro, naquela ocasião, também não tinha nenhum processo, né, tramitado, julgado, nada aqui. E aí eu falei assim, bom, deixa eu fazer contato com alguns amigos, né? E aí comecei a mandar mensagem para alguns amigos que, de alguma maneira, poderiam ter acesso a ele, porque eu nunca tinha tido contato com ele, e até que essa mensagem chega em um dos amigos, né, e chegou até ele lá, e a gente se colocando à disposição, olha, a gente já cuidou aqui de muitas e muitas pessoas com muita vulnerabilidade, nos colocamos aqui à disposição de vocês, né, de resolver. Aí a assessoria dele entra em contato com a empresa, e isso para nós era um motivo de honra. Poxa, nós estamos falando de um ex-chefe de Estado procurando um serviço imigratório. Pelo menos assim, era a primeira vez na história que isso acontecia, né? Ao mesmo tempo que assim surge aquele alvoroço na empresa, surge também o medo, né? Porque, poxa vida, peraí, a gente nunca foi caracterizado como uma empresa política, porque a gente atende pessoas de várias vertentes políticas. Será que vão agora caracterizar que a gente é uma empresa bolsonarista, enfim, uma empresa de direita e não sei o que e tal, e às vezes até descredenciar a nossa reputação por conta de um posicionamento que nós não tínhamos, né? E não temos, mas estávamos ali naquele momento para poder atender um ex-chefe de Estado num momento de vulnerabilidade imigratória. Mas deu muito medo, somente alguns funcionários da empresa, somente a diretoria foi envolvida, e aí o pessoal me ligou, falou, Rodrigo, não, você tem que pegar o avião agora, vim para cá, para ir lá na casa onde o presidente Bolsonaro está hospedado. Eu falei, cara, não posso. E aí vai um advogado da Califórnia, vai uma outra pessoa lá também, outra advogada que trabalhava conosco, que vai lá e tal, para poder entrevistá-lo, para poder entender juridicamente o que precisava. Ficaram lá alguns minutos com eles, mas o mais interessante é que, assim, eu até então não tinha tido contato, só através dos amigos que eu mandei mensagem, até que chegasse uma pessoa que de fato conhecesse. E aí eu estava dentro do hospital aqui em São Paulo, meu telefone toca,
E era ele me agradecendo, né? Me agradecendo enfim, pelo fato de ter, de alguma maneira, me colocado à disposição para poder cuidar do caso dele, né? Eu falei assim, olha, presidente, imagina, para nós é uma honra poder atender alguém, né? Assim, no mínimo um fato inusitado, um fato novo para todos, né? E estamos aqui para poder atendê-lo, né? A Verdade. gente resolver ele. É. E aí, assim, só que ninguém sabia, até porque questão de Sigilo, né? Confidencialidade. confidencialidade do cliente, ninguém sabia. E nós protocolamos o caso, me parece que foi na quarta-feira, e aí na quinta-feira a mídia americana divulga que até então o ex-presidente Bolsonaro tinha entrado com um processo de mudança de De status. status. Alguém do governo americano vazou. Vazou. Porque da nossa empresa não tinha como vazar, porque era só a diretoria aqui. Não tinha, que cuidava. assim, alguém vazou, né, essa informação, enfim. Vazaram essa informação e aí sim, aí eu fiquei bem preocupado porque nesse momento eu falei assim, bom, e agora? Vazaram a informação, daqui a pouco Pode repercutir pode repercutir de maneira bem negativa para todos nós, né? Eu acho que talvez é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Primeira vez que eu tô falando isso no... Olha, viu? Exclusivo. Foi exclusivo. Dá trabalho. Trabalho para conseguir essa Dá declaração. trabalho, meu filho. Olha, É viral, meu filho. Pô, tio. primeira vez que eu tô falando sobre isso. E só sei que essa informação chega no Financial Times. E essa informação chega até o Financial Times e o Financial Times divulga uma matéria dizendo que o presidente Bolsonaro escolhe uma das melhores ou a melhor empresa de imigração dos Estados Unidos para cuidar do caso dele. Uau. Isso repercutiu de maneira assim estrondosa. A ponto assim do telefone da empresa já não dá conta de atender. E aí a gente deu nesse momento aí, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, se o presidente estava fugido, se não estava, se, enfim, e, na verdade ali ele estava mudando o status dele para turista, né? Usufruir desse período que ele entendia que precisava estar lá nos Estados Unidos, e aí toda a especulação mundial, se ele volta para o Brasil, se ia ser preso, se não sei o que e tal. E com essa a gente deu entrevista aí para o mundo inteiro, né? Para New York Times, E agora CNN, aqui, né? Fox News, Casos e cases. casos e cases. Por favor. Em exclusivo a gente falando isso aqui pela primeira vez. E por fim, como é que foi o status? Ele ficou com status de turista. Ficou com status de turista. Uhum. E ele ficou lá em torno de 3 meses. Aí depois, quando eu retorno para os Estados Unidos, eu tinha me comprometido de ir lá conhecer ele pessoalmente. Eu fui lá conhecê-lo, né? E ele foi muito simpático conosco. A gente tomou Depois café com ele, né? tomamos café A gente lá. levou pão e leite condensado. Boa. E a gente experimentou essa iguaria. E aí algumas coisas assim que acontecem. Aí na outra semana, dois amigos que nós temos, o pastor Rafael Conrado, o pastor Luiz Hermínio, coincidentemente iriam almoçar na nossa casa, e eu sabia que o Luiz Hermínio tinha sido muito próximo dele, conselheiro durante o governo, e eu fiz um comentário que eles iam almoçar lá e perguntei se ele queria almoçar na minha casa. E na outra semana ele foi lá almoçar com a gente. A gente achou que era piada, né? Não, achei que não fosse, né? Mas E a Leda que preparou lá o menu, aí a gente mudou. É mesmo? Chama menu presidencial. menu presidencial, né? Ele comeu Algo lá com prata? arroz. O que foi, Leda? Gente. Arroz, feijão, Não, maionese. porque quando a gente vai receber alguém para comer lá em casa, a gente pergunta se tem alguma restrição alimentar. E ele tem uma condição de saúde Por causa agora, mas da facada. exige cuidado ali. E aí o Rodrigo ligou para a assessoria dele, ele falou, não, o presidente não tem, ele não come camarão e não come comida muito pesada. Aí eu falei, Rodrigo, agora... Lula nem pensar, né? Lula não. Mas é uma pessoa muito simples, né? Aí, É o que nos O serve. Rodrigo faz o seguinte, pergunta se ele tem alguma preferência. Aí ele voltou assim, olha, o presidente é um homem com hábitos muito simples, não se preocupe. Eu falei, bom, então se ele é simples, está aqui há tanto tempo, e o dia que a gente foi tomar café com ele, a esposa dele não estava. Uhum. Ela estava aqui no Brasil, e ele estava ali sozinho, acho que estava com 5, 6 assessores,
E eu falei assim, gente, e aí é outra característica de quem vai para os Estados Unidos ficar lá muito tempo, Você sabe como é que é aquele sentimento, né, gente? fica comendo a comida americana e aí começa a sentir falta das coisas daqui. Aí eu falei, vou fazer uma comida brasileira, coisa que a gente comia lá na minha casa. E aí a gente fez, era uma carne cozida com legumes, tinha um frango assado, maionese, tinha uma saladinha, e arroz e feijão, e de sobremesa tinha pudim de leite condensado. Eu falei, Pensei deve no pudim. gostar. Se faltar o pudim, não é o. Mas sabe o que foi curioso? Que aí quando a gente serviu assim, aí ele é muito simples mesmo, se mostrou ali muito simples, e aí quando terminou ali o prato dele, as pessoas do lado ali ficaram conversando, de Ele repente, estava sentado na assim, cabeceira, na né? cabeceira, eu estava sentado onde você está, tinha um amigo aqui e tal. Eu estava na outra cabeceira, e daqui a pouco ele terminou e começou a juntar os pratos na Limpar os mesa. pratos. Eu falei, ô presidente, mas o senhor tá de Eu falei, brincadeira. não, Rodrigo, pode Eu deixar. queria levar pra pia pra lavar os pratos. Eu falei, não, aí tá de brincadeira. Tanta gente já vem aqui comer e lava prato pra viver, o senhor não, né? Mas você sabe que eu podia ter deixado ele lavar o prato, né? Porque aí quando Aí as filmava. visitas fossem lá, falaram, ó, o presidente lavou o prato. Exatamente. Era uma boa desculpa. Mas a gente só adaptou o nome do menu lá, agora é menu presidencial. Aí todo mundo acha que alguma coisa assim é só arroz, feijão e uma carne. Mas o menu presidencial, será que quando nós formos lá, A gente serve o menu presidencial para Vamos você. seremos Deus, esse se tiver só o pudim, eu já tô satisfeito. Também sou muito simples. Passa para sobremesa direto. Mas, enfim, a gente, ao longo desses, especificamente a G-Immigration aí, agora, né, mais recente Viva América, a gente especificamente está aí há 4 anos e meio. Tivemos a oportunidade de atender essa quantidade de pessoas, famílias, e eu sempre falo, né, independente, porque o mundo se dividiu muito, o Brasil se Polarizou, dividiu demais, polarizou, então, mas que as pessoas precisam ter consciência que nós estamos falando de um ex-chefe de Estado, é verdade, né, é verdade. com toda a sua importância, né, alguém que representa um país, e aí você poder cuidar de alguém assim, E você tocou num ponto importante. Os Estados Unidos ele tem um respeito tão grande, mas tão grande pela figura do presidente, não é do presidente personificado, mas é da presidência em si, Sim. da função que exerce, né? E aqui a gente avacalha. Eu não digo isso falando de Bolsonaro ou de Lula, porque Lula já foi preso, Bolsonaro tá todo enrolado também nas questões jurídicas, mas tanto quando aconteceu com o Lula e quando agora acontece com o Bolsonaro, guardadas as devidas proporções, o cargo ele é sucateado, né? Exato. E isso destrói, na verdade, o nosso país. Sim, não importa, é uma vergonha, mas é o que a gente faz. A gente trata o cargo com muita insignificância, né? E a gente vê lá nos Estados Unidos, o respeito é tão grande que o presidente, mesmo podendo voltar a ser candidato, ele não é. E o Trump agora acho que vai ser o primeiro que, depois que foi, é novamente candidato, né? Algumas pessoas acham que é proibido. Não é proibido. Ela só é que o cargo é de tão respeito que você não precisa voltar a ocupar esse cargo. E isso é respeito ao cargo. Você já zerou o game. E a significância, não, mas eu acho que é. Mas zerar o game é óbvio, né? Mas eu digo assim, é o respeito pela instituição presidência. Não, tem uma reverência, né? E de novo é a questão cultural. Nos Estados Unidos a gente vê as bandeiras do país hasteadas, né, no quintal de casa. Aqui a gente não tem essa cultura. É verdade. E tem uma coisa curiosa lá, que tem o dia do presidente, é um feriado, tem o dia dos veteranos que serviram em guerra, e todo o formulário né, quando você vai preencher um formulário para fazer qualquer solicitação no país, um órgão público, ou em qualquer lugar, ou é um financiamento, tem um campo para você marcar se você é um ex-combatente, se você é militar. Que legal. Então, assim, tem um prestígio, que é isso que a gente não, que eu acho que é o que você está comentando, que aqui é um pouco banalizado. E é o respeito pelo cargo, pela instituição que né? Não é porque ocupa. Não é quem. Não é quem, é o que, né? Exatamente. O que a presidência significa, né? Isso deveria servir para todos, tanto para aqueles que ocupam fazerem bom uso da cadeira, quanto para nós que elegemos e depois
cobramos ou devemos cobrar, Sim. que é a nossa função, de respeitar a instituição presidência. É. E a gente fala isso porque você disse, eu imagino o seu temor de atender o presidente, porque a gente vive uma coisa nesse país que é um absurdo, né? Pessoas, eu não compro mais essa empresa porque ele votou em alguém que eu não gosto. Sim. Porque assim, a gente Que vai tem uma coisa a ver com a para outra. rachar o país ao meio por causa de opiniões, divergências. É importante que haja divergência, é importante É que assim que haja. cresce, né? É No atrito que cresce, né? Exatamente, no atrito que cresce, né? A importância é tão grande, tão respeitosa do americano em relação a um cargo, a uma posição, assim. Eu lembro que, assim, lembro não, você vê isso diariamente, todos os dias, assim, quando alguém, né, normalmente o pessoal usa um boné do Army, que é o exército, né, Força militar, né? força militar lá nos Estados Unidos. Você vê as pessoas parando na rua para cumprimentar, literalmente, eles param, cumprimentam, parabéns pela sua... Obrigada. Obrigado pelo seu serviço, porque eles entendem que os Estados Unidos é Tem um vídeo livre. de uma corrida, você vai ver esse vídeo, é maravilhoso, né? Tá todo mundo na corrida e tem um veterano de guerra, uns 80, 90 anos, assim, parado assistindo as pessoas passarem na corrida. Todos os corredores passam, vão no gramado e obrigado pelo seu serviço, dá a mão pra eles e continuam correndo. Não, Impressionante. na Disney, no parque, no momento ali de espetáculo, é comum perguntarem se tem na plateia algum veterano de guerra. E aí, quando se coloca de pé, todo mundo aplaude. Que legal. Olha. Então, assim, muito tem uma bom. reverência, isso é muito bonito Quando eu comento de ver. com amigos americanos que teve um presidente na minha casa, eles não acreditam. Tem que mostrar foto. Falo assim, não, cara, como é que é isso? Presidente na sua casa, tá maluco? Ah, mas nem a gente acredita. Não é. Foi tão assim do nada, né? Eu não acreditei, Mas tem tudo a até ver com depois isso que ele que- foi, eu continuei. Não, mas tem tudo a ver com o que o William falou. Não é em relação à pessoa, é a importância que a gente entende que um cargo desse. Não, e é curioso, e o Bolsonaro, assim, tô falando da figura que ele é, né, que ele tem aquele jeito, assim, mais tiozão, aí eu vi que ele postaram alguma coisa lá na comunidade, lá em Orlando, digo brasileira, postou que ele estava num lugar comendo um sanduíche, esses lanchões Sim, de rua. de rua, e eu não sabia onde isso ficava, e aí eu comecei a seguir esse lugar, e aí eu falei, vou lá comer nesse lugar. Meu E Deus. aí fui com a minha filha. Aí eu tô dirigindo e o negócio foi ficando meio estranho a região, que as pessoas também acham que não tem, né? Uma região mais carente lá Sim, nos Estados óbvio. Unidos. Aí quando eu cheguei, e já assim, era num estacionamento de um lugar, um trailer, e assim, e tudo de terra. E aí eu parei o carro, desci, fiz o pedido, fiquei ali 1 hora até o lanche sair. E ele falou assim no videozinho que fizeram: é o lanche mais gostoso dos Estados Unidos. Melhor sanduíche que eu comi aqui esses dias. E aí, de fato, muito gostoso o lanche. E aí eu fui embora. Quando eu coloquei a minha filha no carro e aí eu fui manobrar, eu virei para ela e falei assim: não quero que você volte aqui. Eu falei assim: se tem um lugar aqui em Orlando que algo pode dar errado, é aqui. Na hora, bateu um carro. Meu Deus. Não, mas lá É bem barra pesada. Eu falei assim, gente, como que esse cara veio veio fazer aqui? Veio atrás de um lanche aqui. Atrás do visto não é que você já tinha resolvido, né? Eu tava soltinho lá. Agora, Rodrigo, quem quiser entrar em contato com vocês, acha vocês como? Instagram, né, Rodrigo? Bom, a gente tem o Instagram, tem, né, o site da AG Immigration, isso é muito bacana. AG Immigration, acho que o pessoal vai colocar aí no GC. No GC, né, nos créditos, agimmigration.law, Depois o LAW. Pix a gente cobra. O jabá tá acontecendo. Não, a gente vai pagar com o menu presidencial. É verdade. No presidencial. Ficou mais barato. E lá no site, obviamente, né, o mesmo endereço no Instagram, agimmigration.law ou Viva América, no Instagram, e ali ele pode clicar num link, ele pode fazer contato telefônico, ou ele pode fazer uma avaliação prévia se ele se qualifica ou não para um green card. Através de Através de um preenchimento de formulário. Meu Deus. Então é muito bacana, é muito simples. Bom. Você pode preencher um formulário e saber se você tem qualificação para um green card. Olha só. Tem uma coisa muito bacana sobre isso, porque as pessoas às vezes imaginam assim, poxa, tá bom, mas só um cara PhD, pós-doutorado. Não, pessoas com... Óbvio, né? Eu não sou advogado, isso é muito importante dizer. Porque nos Estados Unidos é muito interessante a lei,
que alguns estados americanos, não advogados, podem ser gestores de empresas de advocacia, Que é o nosso caso. que é o nosso caso. O exemplo que eu dou é muito simples. Você pega um grande hospital aqui no Brasil, um Einstein, um Sírio, São Luís, Sim. você pode pegar um grande hospital e ter um gestor, ter um administrador que não é Não médico. Sim. Óbvio, não te dá a prerrogativa de entrar na sala de cirurgia e dizer o que um cirurgião tem que fazer. Mas como administrativamente ele é mais gestão- Toda a gestão financeira, administrativa, de recursos humanos, de tecnologia, você pode fazer. Então, somos gestores, não somos advogados. Então, sempre, quando a gente tem que falar de alguma recomendação jurídica, a gente sempre traz os nossos advogados, são vários que nós temos lá. Mas eu digo o seguinte: o governo americano tem um programa que, baseado na sua carreira, você pode aplicar o Green Card. E é muito simples. As pessoas acham que somente pessoas com um grau de formação Altíssimo, né? acadêmica Exato. muito alto. Se você tiver 5 anos de formação, atuar na sua área, vale a pena entrar no formulário e fazer um teste se qualifica ou não. Agora, mesmo que eu não tenha qualificação, ainda existem outros tipos de vistos que permitem que esse imigrante, entre aspas, sem qualificação, consiga acessar um green card ou um visto de trabalho. Exemplo, existem alguns vistos onde, se eu tiver um patrocinador ou um sponsor, ou se eu tiver uma empresa americana que queira me contratar, essa empresa pode me contratar mesmo que eu não tenha qualificação. Então imagina, a gente tem lá um cliente, uma empresa do estado de Massachusetts, eles trabalham com limpeza comercial, então eles fazem limpeza de bancos, de hospitais, de prefeituras. Eles, com vários problemas para encontrar mão de obra na área de limpeza, eles abriram 20 vagas, estão levando do Brasil, na verdade, 20 pessoas, concedendo o Green Card para 20 famílias, Caramba. porque o Green Card ele beneficia o aplicante mais o seu cônjuge e filhos até 21 anos de idade. Então, na verdade, eles estão levando 20 que correr. famílias. 20 Meu famílias, filho tem 20. Então, ó, tem que correr. Tem que correr. 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 Estão levando 20 famílias para trabalhar com limpeza. Ou seja, 20 famílias indo trabalhar com limpeza, mas de maneira digna. Chegando nos Estados Unidos, já com documentação, já com Olha trabalho e já com lugar Sabia para desse morar. detalhe, não. Então tem muita oportunidade. O momento, o que a gente fala é que o momento de imigrar para os Estados Unidos, quem tem um sonho de ter uma experiência, né, nos Estados Unidos, de crescer profissionalmente, seja por motivo de segurança, enfim, independente do motivo, a gente acredita que o melhor momento que a gente esteja vivendo é agora. E Copa daqui do 2 Mundo, anos né? teremos Copa a Copa do Mundo, Copa né? América. Que vai ser a maior Copa do Mundo de todos os tempos. É verdade. 48 países, né? Estados Unidos, México e Canadá. Exato. Então, teremos aí um movimento migratório extraordinário. A hora é agora. A hora é agora. Tudo isso e muito mais em Casos e Em Cases. casa que esse. Gente, muito obrigado, Rodrigo e Leda. Foi um prazer receber vocês aqui. Acho que aprendemos muito da história de vocês, um pouquinho dos Estados Unidos, e do quanto essa missão é importante para aqueles que deixam seus lares em busca de um sonho. Acho que o fato de vocês compartilharem a própria história com aqueles que vocês atendem, acho que já é um diferencial, né? E esses 64 mil que passaram por aí, eu acho que só corroboram isso. E para a gente de ouvi-los e de aprender um pouquinho mais, acho que foi um privilégio, né, Pablo? Verdade, é uma inspiração muito grande, porque para quem nunca imaginou que seria possível, ou que tem dificuldade de saber a jornada e o caminho, é muito importante ter vocês do outro lado ali, dando todo esse apoio, toda essa jornada, enfim. Até acelera, né? Um pouco o desejo de Exatamente. querer vivenciar essa Quem queria em experiência. dezembro já quer em julho. Exatamente. Então, ó, muito obrigado, parabéns. Obrigado a vocês. É um privilégio recebê-los aqui, pode ter certeza disso. A história de vocês é uma inspiração para todos nós. Como é lindo, né? Ver brasileiros despontando aí pelo país
afora e pelo mundo, né? Prosperando e multiplicando prosperidade, né? E Isso é levando importante. as pessoas para uma jornada de prosperidade, né? E mitigando riscos, enfim, isso é muito importante. Eu falo que é apontando um caminho seguro, né? Exato, Tem muita gente apontando caminhos, né? mas Principalmente é na seguro, internet. Esse é o ponto. é verdade. É. Você tem razão. Muito bom. Olha, muito obrigado. Obrigado mesmo, Pablo. Obrigado, William. Imagina. Eu falo que essa vitória é de todos nós, brasileiros, imigrantes. De alguma maneira, a Sim, gente, todo mundo é. todo mundo é Todo mundo é. imigrante, saímos da nossa cidade. Um dia, nosso amigo Rabino aqui de São Paulo, Ravi Sani, me disse, né? Olha, na sua Bíblia e na Torá, há uma bênção para quem Bênçãos, cuida, né? Para quem cuida de quem mim. cuida de imigrante, né? Então, a gente acredita muito nisso que a gente faz. E é uma vitória para todos nós, brasileiros, É verdade. imigrantes, né? Verdade. Todos somos imigrantes. Eu acredito até as fronteiras, elas não são invisíveis à toa, né? Muitas vezes somos nós que criamos as barreiras, Exato. né? Como sociedade, como forma de organizar, mas de algum jeito todo mundo é imigrante da sua cidade, do seu Sim. bairro, da Sim, sua escola, né? Todo mundo já teve um processo de imigração, seja Verdade. ele pequeno, em pequeno ou grande escala, Sim. né? Social, cultural, Exatamente. Sim. econômico, É financeiro, isso aí. Muito bem. conjugal. E é isso, gente. Nosso programa chega ao fim. Muito didático, muito importante, muito inspirador, que eu acho que é o mais importante desse episódio hoje aqui também. Você que não nos segue nas nossas redes sociais, acho que a gente merece um like aí, né? Exato. E claro, procure o Viva América também nas redes sociais. Acompanhe, porque ela tem um trabalho muito legal também de conscientização e muitas orientações que podem ajudar você que tem interesse nesse tema. E claro que a gente volta a qualquer momento com outros casos e cases e outros podcasts aqui no Instituto Global, porque nossa missão é levar o ESG na prática para todo mundo. Até mais. Até mais.